A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do segundo trimestre de 2025, a lição 10 que tem o tema A Promessa do Espírito. Porque Jesus deixou uma promessa para os seus discípulos de que ele precisava ir, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Segundo trimestre de 2025, como você já sabe, tem um tema. E o verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo João. Quero aqui agradecer a Deus, todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Muito obrigado. Continue curtindo e comentando nosso vídeo para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Dizer a você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta nossos vídeos, comente. E se você participar da Escola Bíblica Dominical, se for possível, compartilhe o nosso vídeo de leitura diária com sua escola. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da sexta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e versículo 8, que tem como tema a promessa de receber o poder por meio do Espírito Santo. É porque Jesus deixou uma promessa para ele, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E esse poder foi quem? O Espírito Santo que ia conceder a eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouviste. Ele já tinha falado sobre isso com os discípulos. Verso 8 diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Vê que Jesus deixou uma promessa a ele, disse: olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O Espírito Santo veio sobre ele, revestir ele com o poder, para dar o quê? Ousadia para ele pregar o Evangelho, e para que eles pudessem, sair dali de onde eles estavam, que eles estavam no cenáculo, escondido, com medo, temendo, porque estava havendo uma perseguição, tanto dos judeus como dos romanos, e eles estavam ali com medo. E se eles ficassem, e se eles não fossem revestidos com o poder do alto, com a virtude do Espírito Santo, eles não iam sair dali para pregar o Evangelho. Eles não iam poder ir pelos confins da terra para falar de Jesus para ninguém. Mas a partir do momento que eles foram revestidos com o poder do alto, como Jesus tinha prometido, eles tiveram ousadia para sair e pregar o Evangelho. E esse poder do alto também foi profetizado lá no profeta Joel, no capítulo 2. Já tinha profetizado que ia vir sobre os seres humanos, sobre os crentes, o Espírito Santo ia fazer com que eles falassem em novas línguas. E foi o que aconteceu. O Espírito Santo veio para ajudar, para ensinar, para relembrar tudo que Jesus já havia falado a eles. Ele mesmo disse: ele vai vir, o Consolador vai vir para ensinar a vocês e lembrar tudo que eu vos tenho falado. Jesus deixou bem claro para eles isso. E ele diz aqui, no verso, a partir daqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, que eles estavam preocupados com isso. Se Israel ia voltar a ser uma nação poderosa, ia ser uma nação que ia derrotar Roma, destruir os seus inimigos. Não, Jesus disse: não, olha, isso não interessa a vocês, não te preocupa com isso, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Te preocupa, Jesus disse: olha, te preocupa em receber a virtude do Espírito Santo, que é para vocês ter ousadia para pregar o Evangelho, que é para vocês ter coragem. Se vocês não receberem, vocês vão ficar com medo, vão ficar temendo a perseguição. Mas te preocupa com isso. Não se preocupa com as estações e nem o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu poder. Não, se preocupa com isso. Se preocupa só em receber a virtude do Espírito Santo que há subir sobre vós. E o terceiro ponto da lição vai falar justamente sobre isso. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. Aí diz assim o nosso comentário: o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes marcou o cumprimento da promessa do Pai, conforme anunciado por Jesus. Esse evento foi introduzido pela expressão de repente.
Atos capítulo 2, verso 2, né? Enfatizando a soberania divina no envio do Espírito Santo no tempo determinado. O Pentecostes, celebrado 50 dias após a Páscoa, simbolizou a inauguração da nova colheita espiritual, com a capacitação do discípulo para a expansão do Evangelho. É porque ali havia aquela festa, mas em meio à festa eles foram o quê? Revestidos de poder, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam lá assentados, né, possivelmente orando, e de repente veio aquele som de um vento veemente e encheu toda a casa. E foram vistas por ele, no verso 3, foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Tá vendo? Foi ali na hora que eles estavam lá, olha, tudo sentado, possivelmente orando, foi que o Espírito Santo veio sobre ele. No evento descrito em Atos 2 e 4, todos os presentes foram cheios do Espírito Santo, recebendo poder para testemunhar. Veja, eles receberam poder para testemunhar. Hoje tem gente usando esse poder para pular, para marchar, para gritar, para fazer isso e aquilo. Mas esse revestimento veio para eles, Jesus deixa bem claro, para ser o quê? Testemunhas de Cristo. Testemunhar o que Cristo fez na vida dele, o que Cristo pode fazer na vida de outras pessoas. Né? Hoje estão aí interpretando o batismo do Espírito Santo de várias formas, usando de forma contrária àquilo para o qual ele é enviado, né? Para testemunhar de Cristo. Esse enchimento do Espírito, frequentemente identificado como batismo do Espírito Santo, não se limitou à regeneração, mas capacitou o discípulo com ousadia e autoridade espiritual. Tá vendo? Ele vem para isso, para capacitar o discípulo com ousadia e autoridade espiritual. Né? Que é esse o objetivo do batismo com o Espírito Santo, que os discípulos sejam testemunhas de Cristo e para que eles possam ter ousadia e autoridade espiritual. Senão, como ele vai poder fazer a obra de Deus se ele não tiver, né, ousadia e autoridade espiritual? Por isso que estava faltando para o discípulo. O discípulo já tinha o Espírito Santo sobre ele, mas o que estava faltando agora é o quê? Ousadia e autoridade espiritual. Continuando, ele diz: a experiência foi acompanhada pelo falar em outras línguas, um sinal visível e audível da manifestação do Espírito. Por fim, o fato de começar a falar em outras línguas revelou a dimensão sobrenatural da promessa. As línguas faladas glorificavam a Deus e serviam como evidência física da plenitude do Espírito. Além disso, esse fenômeno não se restringiu à igreja primitiva, mas foi estendido a todas as gerações de crentes, como Pedro a declarou lá em Atos 2, versículo 38 e 39. Assim, o Pentecostes não foi um evento isolado, mas o início de uma nova era, né? O início de uma nova era. Uma nova era na qual o Espírito Santo continua agindo, capacitando e enchendo os fiéis para a missão da igreja. É porque tem gente que diz que esse fenômeno, ou, né, que eles chamam de fenômeno sobrenatural, só aconteceu na era primitiva. Não. Ele ainda acontece hoje. Só basta o crente buscar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39, diz assim: disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, os chamar. Tá vendo? Veja que é para todos. Que cabe é o quê? É buscar. Não ficou restringido só à igreja primitiva, não. O batismo no Espírito Santo é atual. Embora tem gente por aí pregando que não. Mas a gente deve crer e buscar. Porque é um revestimento que vem para o crente para ele ter o quê? Para ele testemunhar de Cristo e para ele ter ousadia, né? E autoridade espiritual. Ousadia para pregar e autoridade espiritual para pregar, para curar, para expulsar demônio. Tudo isso, né? Ele é capacitado através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem capacita ele, quem dá a ele essa autoridade espiritual. Então o que precisa é só isso, buscar, né? Porque é uma promessa do Pai. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo. Jesus mesmo disse: é necessário
que eu vá, para que o Consolador venha. Porque se o Consolador não vier, né, se eu não for, ele não vai vir. Então eu tenho que vir para que ele venha. E foi o que aconteceu. Jesus foi e ele veio, né? E ele veio, né, para o quê? Para capacitar os crentes, para dar ousadia e autoridade ao espiritual. E assim foi cumprido no dia de Pentecostes. A festa estava ali, olha, mas aconteceu isso, né? A promessa que Cristo fez a ele foi cumprida. A promessa do Espírito Santo, a promessa do Pai foi cumprida. E todos que estavam ali foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Amém?